Que legal que você está aqui acompanhando mais um programa da série Como Nasceu. Para quem não conhece exatamente o projeto, surgiu na minha cabeça a ideia de fazer uma série contando como as coisas aconteceram no rádio. Nós estamos vivendo um período em que o rádio faz 100 anos de vida no Brasil, 100 anos da primeira transmissão. Então, isso é muito interessante, porque a gente pode contar para você fatos que surgiram enquanto você era mais jovem, ou que lá no passado ouvia a emissora A, B ou C. Hoje nós vamos focalizar, como você viu na abertura, como nasceu um projeto que a gente resolveu chamar de Fofinho na Rádio Cidade de São Paulo. Eu tenho um texto aqui que eu preferia que fosse lido por uma voz bonita de um dos locutores da emissora na época, mas sabe como que é, cachê baixo, configuração curta, etc, etc. Então eu vou dizer para você basicamente o que é que eu coloquei aqui no papel, porque um pouco eu consultei a memória e outro pouco eu consultei os meus arquivos, que eu posso dizer e confirmar que são implacáveis. O ano era 1985. Eu tinha quase um ano de trabalho como coordenador da Rádio Cidade São Paulo, na época 96,9, pertencente a um conglomerado, era uma chamada joint venture, entre o Jornal do Brasil e entre, a segunda parte, Sompur Radiodifusão São Paulo S.A. Então, esses dois grandes nomes da engenharia de rádio do Brasil se uniram, se associaram para fazer uma rádio que tinha frequência em São Paulo, como tinha em outras capitais do Brasil, e foi denominado Rádio Cidade. Eu vou chamar aqui um amigo para contar algumas lembranças que ele tem. Outras pessoas poderiam participar, mas nem sempre a gente localiza todos ao mesmo tempo. O programa vai ter algumas ilustrações e nós vamos mostrar coisas que aconteceram e a gente mal pode dizer como elas brotaram. Antes de chamar o meu convidado principal, especial, e sem ele não teria nada acontecido, eu devo contar uma historinha de bastidor. A gente que trabalhava na Rádio Cidade, do lado artístico, almoçava sempre ali perto da Avenida Paulista, onde ficava, né? No edifício do Banco Francês e Brasileiro. E, no fim do dia, a gente se encontrava com o pessoal da área comercial. Às sextas-feiras, existia uma certa folga, não era obrigado a trabalhar de terno, paletó e gravata, alguns poderiam ir de maneira mais leve, era, sabe, quando você deixa aquele dia. Por isso é que a gente fala hoje que sextou, é um dia especial e tal. E aí, ao voltar do almoço, eu fui ao banheiro, como de hábito, escovar os dentes. Ali tinha um colega fazendo o número 1, pouco mais distante de onde eu estava. E tinha uma cabine fechada, onde existia um colega, provavelmente fazendo o número 2. Até aí tudo bem, não interessa quem era um, quem era outro, isso aí é um detalhe. O que ocorre? Que enquanto eu começo a conversar com o colega a respeito de algo da programação, eu ouço uma voz estranha. Essa voz estranha, ela... Como é que eu vou dizer para você? Ela era estranha. Não era uma voz humana. Mal comparado, ela lembrava um pouco a voz do Pato Donald, eu diria, mas não é verdade. Não era a voz do Pato Donald. Era um som completamente diferente. E ao ouvir aquele som, eu fiquei apaixonado. O meu colega, que tinha já ido lavar as mãos, falou, nossa, que fofo. E eu respondi para ele,
mais do que fofo, é fofinho. Vai ser o novo personagem da Rádio Cidade. Ele olhou para mim e falou, como assim? Falei, não sei. Vamos à reunião e vamos descobrir quem é que está na cabine. A pessoa terminou a sua peripécia, lavou as mãos e saiu. E aí eu convoquei uma reunião entre os três ali, muito rapidamente. Falei, olha, vamos bolar uma ideia, vamos pensar em alguma coisa e vamos criar um personagem. Rádio é som, rádio é comunicação. Nós já temos isso. Vamos em frente. Quando a gente descobre que o dono da Voz trabalha no departamento comercial, já vem um problema. Ele passa o dia inteiro na rua, nas agências, em reuniões, vendendo comerciais. A gente só vai poder trabalhar com ele às 5 da tarde, 5h30, para ele fazer alguma coisa no ar. Ok, então, no Sucesso da Cidade, às 18 horas, ele vai participar ao vivo. Mas durante o dia ele vai gravar algumas falas, algumas brincadeiras, algumas coisinhas, só para dizer que ele está lá. Fechado? Fechado. Eu vou chamar, então, aqui o meu companheiro de cena, José Carlos Coelho, que vai contar algumas das lembranças que ele tem. Bem-vindo, Coelho, querido amigo. Alô, Luiz. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu estou feliz em poder relembrar essas histórias, porque elas marcaram uma época importantíssima na rádio. Elas só não nos deixaram milionários porque não deu certo. Alguma coisa errada aconteceu, e eu sei o que é, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas era para a gente ganhar dinheiro, era para a rádio faturar com isso. Ela só faturou prestígio e muita, muita emoção, porque fez com que as meninas, que eram o número maior de ouvintes da rádio, adorassem o personagem. Então, você tem alguma ideia? Vamos ver, essa voz que nasceu com você, ou que você desenvolveu, como é que ela surgiu? Conta um pouquinho. Foi uma brincadeira. Na verdade, não é som. Como é que não é voz, entendeu? É som. Som do ar, entendeu? Entendeu? Aí a gente começou a brincar, começou a falar, aí você ouviu, você achou genial, falou, vamos para o estúdio. Aí sim, no estúdio, pelo meio de um estúdio, que a voz ficou mais fofinha ainda, entendeu? E começamos a bolar um esquema de só frases pequenas, porque não dá para você fazer contar uma história. Ele não tem, é só algumas palavras que dá para entender na época, né? E como você falou, não se ganhou dinheiro, mas a satisfação pessoal foi tremenda, Luiz. Foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu no rádio. Impressionante. Eu já começo a falar ou não? Não, vamos manter um pouquinho só, porque tem uma outra história que eu quero que você me lembre, nem tudo eu fiquei sabendo. A gente pensou, depois conversando com um outro querido colega, chefe do departamento comercial, o senhor Edson, nós pensamos em fazer um bichinho, talvez de pelúcia, e como é que as coisas podem se desenvolver. Alguém de vocês, ou seja, alguém do departamento comercial, foi até a Leonela, se eu não me engano, e pediu para desenvolver um protótipo, ou chegou lá e encontrou alguma coisa parecida. Você se lembra disso? Como foi? Realmente, eu lembro só Era um bichinho... A gente não trabalhava com a imagem, entendeu? Claro, era só voz. Então, criava na cabeça das pessoas o que poderia ser. Associar o quê? A um esquilo, um ursinho. Era uma coisa diferente, não dava para você identificar o que era. Então, são passagens que eu marco de eu estar no estúdio, entendeu? E uma menina, junto com a mãe, que foi visitar o estúdio da Rádio Cidade, para conhecer o fofinho.
entendeu? E ele não estava lá. A voz estava... O locutor, que era o Everson, ele fazia de tudo para contornar, explicar que ele passou por ali, deixou gravado, tal. Ele dormia ali no estúdio, mas não dava para conhecê-lo, entendeu? Coelho, desculpa incomodar você ou até atropelar você nessa conversa, é que a gente tem muitas histórias, tem algumas ilustrações para colocar. Eu queria saber se você se lembra de fatos que ocorreram, né? Eu vou mostrar um daqui a pouco, que foi uma das coisas assim mais chocantes para mostrar como o rádio mexe com as pessoas, e chocante no bom sentido, inclusive. E eu vou falar do fofinho gripado, tá? E aí, como eu citei agora há pouco, para todos os nossos queridos e amados ouvintes e acompanhantes, que o departamento comercial foi tentar desenvolver com a Leonela um bichinho, um belo dia apareceu lá na rádio um protótipo que eu tive a ideia de guardar, porque nem sempre eu guardava coisas da rádio, gravações e outras coisas mais, não ficaram comigo. E aí nasceu este indivíduo aqui. Tudo bem? Daqui a pouco você fala, tá? Por enquanto é só mise-en-scène. Então, esse é o protótipo do fofinho, que se mexia a câmera lá. Olha sempre para a câmera ali, tá? Tá bom? Compreendeu? Ok. Então, ele tinha rabinho, ó. Era o quê? Um esquilo. A gente não tinha esquilo no Brasil. Mas ele parece alguma coisa que é mais do que um esquilo. Não sei, você pode conjecturar aí, porque o que a gente queria era provocar ideias no público. Então, Coelho, esse aqui era o nosso amigo, que não chegou a ter voz nem vida. Não, já você fala, peraí, já você vai conversar. E aí ele ficou, não fica chateado também, ele é muito sensível. Às vezes ele fica todo choroso e tal, mas tudo bem. Eu já combinei antes de entrar em cena que ele iria aparecer, mas vai aparecer sim, vai olhar na câmera, sempre olhando para a câmera, lá em cima, tá? E aqui é o coelho, não, aqui é o coelho, isso. Oi. Isso. Oi, fofinho. Opa! E aí, saiu algum som. Então você fica aqui do lado, já você entra em cena. Então vamos contar mais alguma coisa. Esse protótipo da Leonela não pode ser feito porque, como eu sugeri fofinho e o nome estava criado, quando o departamento jurídico do Jornal do Brasil, da Sompur, foi verificar, descobriu que uma série, ou seja, uma família inteira, estava definida para para os direitos autorais, fofão, fofo, fofinho, fofinha, tudo isso fazia parte da família do fofão. Exatamente. Só que, Luiz, um parênteses só. Isso quando você foi confeccionar o bichinho, isso já foi... o fofinho já tinha sucesso, já tinha... Isso foi quase no final. Você entendeu? Porque foi quando você falou, bom, vamos imortalizá-lo, entendeu? Então vamos criar um personagem. Quando você entrou, aí a gente descobriu que realmente ele estava tudo registrado, o fofão com o aumentativo e o diminutivo, entendeu? Exato. O que eu quis dizer na época, assim, eu nunca fui um cara comerciante, eu sempre fiz as coisas por amor, porque gosto do rádio e tal. Agora, se a gente pode, como outros tantos empresários, colegas, diretores, se pode ganhar dinheiro a emissora também, por que não? Então, a gente podia criar um personagem e colocar à venda para que todo mundo tivesse um fofinho. Ainda a gente não tinha a
área digital, mas já pensou se você viesse com uma gravação digital dentro do fofinho, como você tem hoje qualquer brinquedo internacional, você aperta a mão do bichinho e ele sai conversando com você? Tem mais uma história aí, que eu não sei se você lembra, que quem me chamou para fazer colocar o fofinho foi a DPZ. A DPZ me chamou, que eles tinham a campanha o Xambinho. Lembra do Xambinho? Sim, claro. Então, o Xambinho. E aí eles queriam colocar a voz do fofinho no Xambinho. Só que queriam tirar o nome de fofinho e colocar Xambinho. Aí eu falei, não, aí perde o sentido, entendeu? Não tenho... E realmente foi aí que foi tudo por amor, porque eu ia ganhar uma grana e acabei eu falei, não, o Luiz, nem o Luiz vai autorizar isso, porque é um absurdo mudar o personagem, o nome do personagem em pleno campeonato, entendeu? Não dava. Aí a gente mudou e não foi feito o negócio, entendeu? O que acontece é o seguinte, presta atenção. Às vezes a gente faz tudo por improviso, não foi uma coisa planejada, ninguém estruturou a campanha, não. A coisa foi surgindo, a gente achou legal, foi para o estúdio, gravou algumas coisas, e o bichinho que a gente disse que foi encontrado no estúdio, numa toquinha, né? Olha, apareceu aqui uma toca no estúdio, e de repente surgiu o fofinho. E aí todo mundo começou a acalentar a ideia do fofinho, e ele continuou conversando com a gente. Agora vamos ver se eu consigo fazer o fofinho falar um pouquinho, pelo menos um oi pessoal, alguma coisa assim, para que a gente possa falar com as pessoas. Fala um pouquinho, fofinho. Você. Olá! Você está bem? Isso aí. Tudo bem? Você se lembra quando você era pequenininho, fofinho? Lembra? Às vezes, como o Coelho contou, a gente precisava traduzir o que ele dizia, porque não era fácil, né? A dicção não era perfeita. Ele não tinha feito... Não estou falando contra. Ele não tinha feito nenhum curso para ter DRT, nada disso. Que é DRT? Negócio que não interessa. Agora, para nós, não interessa. E aí a gente vai em frente e vai mostrando. Fala. Oi. Ele saiu daqui. Ele já saiu, Luiz. Ele saiu. Tá bom. Então, olha, fica sendo assim. Ó. Uma das histórias que a gente vai poder contar, porque a gente tem várias delas. Você fica quietinho aqui, se você quiser ficar acalentado, tudo bem, senão você fica aqui perto da mesa, que é mais tranquilo. Coelho, falemos do seguinte. Nós tínhamos alguns programas em que o fofinho entrava ao vivo, notadamente nos horários em que o pessoal do comercial já estava na rádio, ali perto do Sucesso da Cidade, 18h. E, às vezes, a gente recebia a presença de artistas. E o fofinho interagia com os artistas, falando o nome deles, ou sucesso e tal. Você tem memória, lembrança, para dizer quantos artistas o fofinho sentou no colo dele? Bom, vários. Principalmente no tempo dos Menudos, o maior sucesso foi com o Rick Martin, né? E a gente brincava com ele adorava, porque ele tinha 12 anos na época. Era a idade... O meu filho era um pouco mais novo, entendeu? Então a gente brincava, eles adoravam, e ele, com todos eles, não só o Rick, né? Mas com todos eles. Mas quem realmente adorava e a voz e o jeitinho dele eram as mulheres. Então, por exemplo, a Xuxa, eu tive
ainda a possibilidade de falar com ela sobre o Fofinho na época. A Cláudia Raia a gente brincou muito. A Rita Lee, imagina, a Rita Lee a gente estava em pleno gravação. Não, gravação não, a gente estava ao vivo, porque o programa era ao vivo, não era gravado. E aí ela pediu licença que ela tem que buscar o filho na escola. É mole. E depois também a Rita Lee, a Cláudia Raia, a Elba Ramalho, toda a mulherada adorava a vozinha, entendeu? E todos passaram por lá, a gente fazia parte, brincava, e também, junto com isso, ele participava, eu deixava algumas falas gravadas, e o locutor criava a história e punha, por exemplo, mas fala você. Aí ele falava, é isso que você falou, como a dicção não dava para se entender muito bem, o locutor traduzia, né? Ah, ele falou isso aí, entendeu? Ele começou a falar, por isso que ele fala um pouco diferente, porque ele começou a falar agora. Eu lembro que o Zeca, que era o produtor, ele fez uma história, eu nem sabia, na verdade. Eu estava no carro, chegando na rádio, eu estava na Paulista, antes de atravessar a Pamplona, que eu fazia o retorno, porque a cidade era do lado do MASP, né? E aí parou o farol, aí o Everson, que estava no ar, começou a falar que o Fofinho ia fazer uma peripécia, uma loucura. Aí eu fiquei assim também meio, eu falei, ué, ele era o que era mais criativo, deles era o Everson, né? Aí ele falou que o Fofinho ia pular de asa delta do Eluma. O Eluma tinha 25 andares, tem 25 andares ou mais. E aí, imagina, o farol parou, fiquei assim, mas como, que loucura. E exatamente no meu lado esquerdo era o Eluma. E eu estava do lado direito da Paulista. E os carros na frente, Luiz, os caras abriram o vidro, entendeu? E começaram a pôr a cabeça para fora, para ver, porque estavam ouvindo rádio no carro. Entendeu? Eu achei aquilo extraordinário. Era uma coisa... A audiência da rádio era uma coisa assim escandalosa. Era impressionante. Era um sucesso total. Aí eu falei, pô, que coisa. Aí o Everson contava, não pulou, não sei o quê. Enquanto isso, mais histórias. A da mãe, que foi ver e um outro, que ele gostava de biscoito de chocolate. Você lembra disso, Luiz? Chocolate? Biscoitinho de chocolate. Aí, o Everson que criava isso, a gente falava na época, e não é que a mãe ele foi junto com a filha com uma caixinha de biscoito de chocolate pro Fofinho. Junto também foi um outro que levou o cachecol. O cachecol você tem ou não? Você chegou no ponto importante. Eu vou pedir licença, você fica aqui no cantinho, que eu vou precisar mostrar uma coisa. Como nós estamos usando... eu estou usando o chroma key, eu vou ter problemas, porque a cor é verde e a cor do chroma key. Mas eu vou mostrar aqui levemente, um cachecol feito por uma garota, né? Ela fez de tricô. Isso aqui já foi guardado, já foi entronizado, e agora foi lavado com sabão de coco, para dar um cheirinho delicioso aqui, alvo. E o principal é o seguinte: você, Coelho, estava gripado e não tinha condição de gravar durante 2 ou 3 dias, porque não saía som, a não ser tosse. E aí, o Everson e os outros colegas locutores vieram com uma ideia: o Fofinho está doente, não está podendo participar, então a gente vai poupá-lo, como qualquer um de nós, né? Quando fica doente não vai fazer locução, não vai trabalhar, etc, etc. E aí você foi ao estúdio com o Laertes e gravou uma sequência de ruídos como espirro, tosse, alguma coisa assim, não posso falar, etc, etc. Então, vez ou outra, a gente fala: Fofinho, você já está melhor? E aí a voz respondia: não posso falar. Tal. E aí vem para o nosso estúdio
numa caixinha sensacional, isso aqui. Vou até pedir um close, câmera close, por favor. Obrigado. Vejam só. Um pullover completo para o fofinho vestir, ó, com lugar para os bracinhos. Né? Olha que coisa, que mimo! Isso é o que o rádio tem condição de fazer com as pessoas. Tá? Só o rádio faz isso. Como a gente não tinha o que mostrar na época, não tinha imagem, e nem gostaria de mostrar nada, o que a gente tinha mais que fazer era esconder, né, algumas coisas. Então, nós vamos mostrar aqui algumas fotos. Já viram alguma coisa? Nós vamos mostrar umas fotos de gravações que foram feitas a miúde na Rádio Cidade e o fofinho na mão dos garotos do Menudo. Tá? Passando de mão em mão, cada um brincando, e o coelho do lado para dizer como é que fazia a voz. Ou seja, até os integrantes do Menudo, que eram ouvintes da Rádio Cidade, ficaram curiosos para saber quem era o fofinho, como era o fofinho, porque foi uma época de sucesso total, de simbiose, de ideias, graças a Deus, todas positivas, etc, etc. A rádio, estourada como estava, trouxe muito mais ouvintes do que a gente já tinha. Agora, você falou da ouvinte, da mãe. Você tem uma lembrança de um show do Menudo no Parque do Ibirapuera, que você foi lá para ver e, de repente, a gente botou você lá no microfone para falar alguma coisa? Conta essa história que você viveu melhor do que nós. Na verdade, eles convidaram para assistir o show, né? Aí não sei se foi você, mas alguém falou: bom, sobe no palco. O show já tinha começado e não tinha não. Aí ele só falou assim: o operador de som, eu não lembro que era o operador de som, mas aí ele falou assim: eu fiquei escondido atrás da mesa, na frente do palco, ali do canto. E eu só lembro que eu peguei o microfone e falei: olha, põe no talo para a gente pra aumentar, né? Porque a voz é muito, muito baixinha. Aí ele colocou no máximo e eu só falei: olha eu aqui, entendeu? Quando eu falei eu aqui, é impressionante. Era uma coisa, eram 20 e tantas mil pessoas no Ibirapuera. Era uma barrotada de gente, começaram a gritar, fofinho, fofinho. Aí não teve mais condição, não saía, ninguém ouvia mais nada, né? Uma fofinho. Foi uma coisa assim espetacular que só o rádio e a imaginação, uma coisa totalmente diferente. É como você falou, não foi nada produzido, nada assim requintado. Teve algumas historinhas que a gente montava assim rapidamente durante a semana, mas nada assim produzido, assim. E olha, foi uma coisa espetacular. Tão espetacular que quando o Ricky Martin ficou famoso, depois de acho que 28 anos, 25 anos, não lembra disso? Você lembra, Luiz? Ele esteve na Rádio Cidade? Depois de tantos anos. Depois de alguns anos eu tinha saído já. Então, claro. Aí ele foi na Rádio Cidade. Eu falei assim: puxa vida, mas ele, claro que ele não vai me reconhecer, né? Eu usava óculos, uma coisa. Aí eu parei, ele estava gravando no estúdio. Quando ele olhou e falou assim: não acredito, né? Aí ele parou. Você imagina, eram 15 andares no edifício Iluma. Todos os andares da escada estava tudo lotado de mulher, lotado de gente. Você imagina, parava. O edifício tinha que parar por causa da cidade. Nós tínhamos problemas sérios, porque quando ia um artista famoso, imagina, aquilo parava tudo. Aí eu entrei no estúdio, ele mandou, ele parou tudo, o pessoal, mas Rick, não, ele parou tudo. Eu fui num estúdio, uma sala lá no fundo, e fiquei só eu e ele. Luiz, ele se emocionou, mas se emocionou assim de chorar, pô, sabe uma coisa? Aí ele estava fazendo uma peça na Broadway,
entendeu? E aí contou toda a história, e começamos a falar do Fofinho, foi tudo... Isso é muito gratificante, vale muito mais de qualquer coisa. E tem mais histórias de que você foi o culpado de tudo isso, né? É verdade, é você mesmo. Acontece. Então é o seguinte, olha, Coelho, eu acho que para uma introdução da série tá bom. Vamos ver se nós conseguimos trazer, numa próxima oportunidade, o Zeca Almeida Prado, que era o produtor de especiais, e o Everson Cândido, cada um está num ponto de São Paulo, ou do Brasil, ou de Goiânia, que é Brasil também, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. É possível? E eu te prometo, você, só se me tira uma dúvida, você ainda tem fita cassete, gravador de fita cassete? Gravador eu tenho, fita cassete eu tenho, tudo no devido arquivo. Porque eu devo ter alguma coisa em fita cassete. Eu vou ter que procurar. Procura que eu prometo a você que eu digitalizo. Não, os meus Teclas, os meus amigos que ajudam sempre, sabe que é o Tecla? Meus amigos, a turma aqui. Eles vão... Tá bom? Verificar, então vamos embora. Se não jogaram fora, né? Se não jogaram as fotos... Isso é relíquia. Relíquia não se joga fora. Então, obrigado, Fofinho, pela sua participação. Dá tchau para o pessoal. Espera um pouquinho. Espera aí, Coelho. Eu prometo voltar, tá? Fala. Espera aí. Vamos ver como é que ficaria. É isso aí. A gente volta em breve com uma sequência para dizer como é que foram feitas as outras coisas, etc, etc. Coelho, você que foi o grande mentor da coisa, porque o fato de eu ter tido a ideia foi por sua causa. Se você não exalasse aquela voz naquela hora, não ia acontecer nada. Então, obrigado por mais esse momento incrível do rádio. E daqui a pouco, daqui uma semana, por aí, a gente volta com mais um programa contando com os demais colegas da rádio como é que a coisa procedia, como é que ela sucedia e tudo mais. Fala. Ok. É isso, eu só tenho a agradecer, Luiz. Eu estou à disposição, é só me ligar. E, nossa, falar com o Everson e o Zeca seria uma coisa assim muito Vamos legal. Localizá-los. Vamos, não é difícil, não. Tá, gente, beijo a obrigado todos. pela atenção. Tá? Até. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.